tudo bem com você? Meu nome é Heitor, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Governador Valadares, e esta é a disciplina de Estatística Básica. Dentre os tópicos abordados neste material, falarei um pouquinho sobre uma introdução à estatística, a representação de dados em gráficos e a regressão linear simples e correlação. Do conteúdo programático, abordarei um pouquinho da estatística descritiva, falarei sobre alguns métodos de coleta de dados e algumas medidas de dados que elas podem ser divididas em medidas de posição, como a média, mediana, algumas medidas de dispersão, amplitude, desvio padrão, desvio médio e a forma da distribuição, no caso a distribuição normal de probabilidade. Introdução à estatística e definições. Pois bem, quais são as grandes áreas da estatística? Eu posso chegar e coletar dados de qualquer forma? Não. Primeiramente, eu tenho que planejar a minha coleta de dados. Não posso chegar de repente e sair com papel e caneta na mão, pela rua ou em qualquer outro lugar, num galpão, dentro de um prédio, e sair coletando informações que eu nem sei se eu vou utilizar. Então a coleta de dados é a primeira área, é a primeira etapa que nós temos que fazer, planejar. Planejado isso, feito isso, por exemplo, dentro do IFMG, lá em Governador Valadares, vou assumir que eu tenho 1.000 alunos. 1.000 alunos. Eu posso coletar a estatura de 50 deles. Se eu estou coletando essas 50 amostras, elas farão parte depois de possíveis estudos, como estatística descritiva. Eu posso tirar a média e o desvio padrão dessas estaturas e fazer uma inferência. O que é uma inferência? Assumir algum critério, algum dado da minha amostra. Eu posso falar que toda a população dos alunos do IFMG, por exemplo, eles têm determinada estatura. Então vamos lá. Se eu conseguir pegar 50 alunos e falar que a estatura média é de 1,90 m, olha só, 1,90 m. Muito bem, eu faço uma inferência e falo, bom, a estatura média dos alunos do IFMG é 1,90 m. Aonde que eu posso ter errado? Eu posso ter pegado somente pessoas altas, com grandes estaturas elevadas. Planejei bem a minha coleta de dados? Bom, talvez não tenha sido bem assim. Posso separar em estatura de homens e estatura de mulheres? Posso fazer o meu planejamento dessa forma. Ok? Dentro, então, depois da coleta de dados, dos dados, da descrição dos dados, como a média, moda, desvio e padrão, eu posso assumir alguma característica dessa amostra e falar que ela pertence à população da seguinte forma. Então tá aí, ó, os 1.000 alunos do IFMG. Eu posso pegar uma amostra, 50 alunos, faço a minha coleta de dados, estudo a minha intenção, organização, apresentação dos dados, sintetização dos dados, vou descrever isto em forma de números, desses dados, com uma certa margem de erro. Lembram-se aí da corrida presidencial ou de eleições, qualquer eleição? Comumente falado assim, bom, os dados foram coletados entre os dias tal, entre os dias X e Y, foram coletados 2.000 intenções de votos aí, e tem uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Tá joia? E dentro disso, eu faço a inferência para essa população. Então, população, normalmente, a gente já pensa assim, olha, população de uma cidade. Pode ser. Mas e na padaria que acabou de sair um lote de pão de sal, quentinho, bem gostoso, olha só que bom. Aquele lote que saiu ali, eu posso falar que ela é a minha população. E a população ela pode ser considerada como sendo finita ou infinita. Como assim uma população infinita? Vamos pegar o Rio Doce, é um rio grande aqui da região. Tá? Pois bem, quantos lambaris tem lá dentro? Inimaginável. Não sei nem se tem lambari lá, para falar a verdade. Tá, mas eu posso falar algum tipo de peixe. Quantas gaivotas existem lá no mar, no oceano, né, lá fora, lá.
Então, esses tipos, né, população finita ou infinita, às vezes é muito difícil da gente identificar. A população que eu comentei dos pães de sal ali que acabaram de sair da padaria, puxa, foi um forno, uma fornada. Se aquela fornada tiver 300 pães, legal, 300 pães tá sendo a minha população. E desses 300 pães, eu posso pegar 15, por exemplo, e pesar, tirar um peso médio, um desvio padrão, e afirmar que aquele peso médio com aquele desvio padrão, inferência, tá vendo aqui embaixo? Inferência sobre a população, eu posso falar que eles pertencem àquele valor ali, eu posso estimar para a população toda. Pronto, mudei o meu ponteiro aqui, acho que agora vai ficar mais fácil aqui de acompanhar. Então, a estatística descritiva, na estatística descritiva, eu utilizo números para descrever alguma coisa. Tá? Estatística descritiva, ela compreende a organização, resumo, simplificação de informações. E a finalidade, facilitar a nossa compreensão. Já viram taxas de acidente durante o período de carnaval? Triste, né? Pois é, da onde que eles tiraram isso? De uma estatística. A passeata teve um movimento, alguma coisa parecida assim no centro da cidade, e a polícia civil ou polícia militar estimou em tantas mil pessoas, tantos mil participantes disso daí. Como que eles fizeram? Tá? Fizeram algum estudo, alguma coisa e tiraram, cadê aqui, onde está? Tiraram alguma informação e simplificaram. Simplificaram como? Bom, pega uma área por metro quadrado, alguma coisa assim, conta quantas pessoas, várias pequenas áreas. Olha, nesse metro quadrado aqui teve 2 pessoas, nesse outro aqui teve 4, nesse outro aqui teve 3. E faz algumas multiplicações, algum estudo ali de aproximação e chega, olha, teve 5.000 pessoas nessa passeata. Então, olha o que ele fez, ele simplificou as informações. Posso pegar o índice médio, índice pluviométrico, posso pegar a estatura média, posso pegar o custo de vida, posso pegar o consumo médio de um combustível dentro lá de um veículo, tá? Posso falar qual é a inflação média dos últimos 6 meses, do último ano, dos últimos 3 meses, dos últimos 10 anos. Tudo é possível, tá? Desde que eu faça, tá aqui, ó, utilizando números e descrevendo, organizando esses fatos ou dados experimentais. E o que significa a estatística indutiva ou inferência ou inferencial? Então está aí no material. É a parte da estatística que se baseia em resultados obtidos por meio de uma amostra. Tá? Eu peguei os dados da população, aqueles 50 alunos, que eram 1.000, né, na verdade, do IFMG que eu falei, eu peguei uma amostra, então, olha, resultados obtidos por meio da análise de uma amostra. Tirei essa amostra, consegui extrair a média, desvio padrão ali da estatura delas, e aí eu vou fazer uma inferência, vou falar que todos os alunos, em média, têm 1,90 m, conforme eu havia comentado agora há pouco. Tá? Induzir ou estimar algumas leis de comportamento aí da população. Tá? E qual é a questão central? Tá? O que eu posso fazer? Como utilizar então os dados para tentar obter conclusões acerca da população? Onde eu vou pegar esses dados? Novamente o exemplo. Eu comentei a estatura porque é uma coisa simples da gente compreender. Tá? Todo mundo sabe como que pode tirar uma estatura e medir os dados, ou abordar uma pessoa, talvez até na rua mesmo, ou dentro de um shopping, ou no metrô, na sua cidade, aí na rua da sua cidade, em um bar, um restaurante, qualquer coisa. A gente pode chegar e solicitar para alguém ou perguntar a estatura. Isso é mais fácil, né? Medir a estatura de uns alunos de uma sala de aula. Encontrar a altura média e afirmar que esta é a altura média de todo o IFMG. Tá? Mas eu posso ter alguns vieses, posso ter algum errinho, uma coisa assim? Sim, tenho. E esse erro ele é calculado, ele pode ser calculado. Tá? Já as probabilidades, uma da terceira área, né, a terceira área e da grande áreas aí da estatística, tá? Não vou abordar, não vou comentar sobre entrar, né, nas probabilidades.
Mas eu posso pegar um dado, por exemplo, jogar, cai o número 3. Anoto ele. Jogo o dado de novo, cai o número 3 novamente. Vou anotando, cai o número 4, cai o número 2, cai o número 1. E aí eu posso fazer uma estatística. Qual é a probabilidade desse dado aqui de cair o número 3? Bom, se o dado ele tem 6 faces, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números. A probabilidade de cair qualquer número ali, entre 1 e 6, é um número em 6 possibilidades. Tá? Um jogo de cartas. Qual é a probabilidade de eu tirar uma dama dentro lá de um baralho? A gente sabe que no baralho ele tem 4 damas. Tá? E quantas são as cartas? São 52. Então 4 em 52. Tá? E essa é a probabilidade. E se for uma dama de ouro? Bom, nós temos dentro do baralho, a gente só tem uma dama de ouro. Então é uma dama e quantas cartas possíveis eu tenho ali? 52. 1 em 52. Então isso é o que a gente trata aí, é o que é tratado nas probabilidades. Tá? Técnicas de amostragem vai ser uma área que nós não vamos tratar aqui, tá? Mas a ideia é efetuar determinada mensuração sobre uma pequena parcela, alguma amostra, como se diz, tá? E dessa amostra, nós vamos ver se se a resposta obtida ali, ela pode ser utilizada, tá, para fazer inferências sobre toda uma população. Porém, é uma técnica de amostragem. Nós vamos ver, vou apresentar isso para vocês na estatística no outro material, estatística aplicada. Tá? Exemplos simples ali, tá? Avaliar a temperatura da água da piscina, mergulhando somente a pontinha do pé, ou passando a mão lá dentro. Tá? Assistir programa de TV por alguns minutos e ver se vale a pena ou não. Não é preciso eu comer um bolo inteiro para saber se ele é bom. Um picolé, não preciso deitar, esbaldar lá dentro, chupar todos, pegar todos os picolés ali. Tá? Se eu pegar um pedacinho, eu vou saber se ele é bom ou não. Tá? Ok? Fabricar teste piloto. Né? Fazer um teste piloto ali ou fabricar pequenos lotes para ver como será o comportamento da, da minha produção ali na minha fábrica. Vamos lá, terceiro assunto aí, capítulo 3, capítulo 1, terceiro assunto aí dentro desse capítulo. Capítulo 1, estatística, introdução à estatística. Qual é a diferença entre população e censo? Tá? A pandemia, ela atrapalhou um pouco o censo. Ele era para ter sido feito em 2020, acabou sendo feito em 2022. Censo é a coleção de todos os elementos. Todo mundo, todas as pessoas passaram e foram entrevistadas ali pelo pessoal do censo. E aí a gente sabe que no Brasil tem 200 e poucos milhões, se tem mais homens, se tem mais mulheres, quantas são as crianças, qual a estatura, peso, PIB, e por aí vai, o que o censo coletar ali. Tá? E dentro de uma empresa, o que significa censo? Imagina o estoque de produtos acabados. Todo o estoque, tudo aquilo ali é o censo. Se eu contar, se eu for pesar ou qualquer outra medida ali, fazer alguma outra coisa, qualquer que eu contar se eu contar todas as amostras, isso é o censo. E a população? Bom, muitas pessoas confundem um pouco com população com censo. Tá? Mas a população, eu acabei de dar um exemplo ali da padaria, que acabou de sair o lote de pãozinho, de pãezinhos de sal, quentinhos, né? Que delícia. Isso aí pode ser a população de pães de sal. Posso falar que a população é o lote que saiu? Posso assumir. Tá? Posso falar que a população está lá dentro do escritório, do almoxarifado ou qualquer outra coisa assim? Posso também. Posso falar que a população está lá no estoque de produtos acabados? Bom, tudo depende do que eu estou adotando na minha estatística. Tudo é válido. Tá? Mas o que nos interessa é a amostra. Tá? Não é contar com população, não é contar com censo, é a amostra. Tá? Então tá aí, ó, amostra, estatística e inferência. O que é uma amostra? Se eu extrair algumas informações ou
alguns pedacinhos, alguma coisa ali da população, então essa é a amostra. Vou lá, vou pegar um doce, um pedacinho, né, de doce, muito bom, acabei de almoçar, pega aquele docinho. Se eu pegar uma colherinha, tá, e provar ali para ver se aquele doce é bom, aquela ali é uma amostra. E a estatística? O que é estatística? Bom, primeira coisa, quanto maior a amostra, melhor. Vamos voltar lá no IFMG, que tem 1000 alunos, nessa situação hipotética, tá? Tem 1000 alunos. Se eu pegar 50, será que essa amostra é representativa? Imagina se eu pegasse 3 alunos, 3 pessoas ali ao acaso, somente 3, pego a estatura deles e falo que a estatura média é aquela daqueles 3. Por isso que está aqui embaixo. Ó. Estimativa feita a partir da amostra será tão melhor quanto maior for a representatividade. Se eu pegar 50 alunos ou se eu pegar 200, será que vai ter muita diferença? Então tá ali, ó, a estatística ela pode falar isso. Às vezes eu estou pegando amostras demais e isso não justifica. Inferência estatística, já comentei. Então, se eu coletar uma amostra, tirar a estatura média do pessoal, a média ali, e falar que aquela média ali daquela amostra, serve para todos, pronto, eu fiz uma inferência estatística. Métodos de coleta de dados, segunda etapa. Bom, o primeiro método de coleta de dados que eu posso indicar e que funciona muito bem é um checklist. Poxa, mas o checklist só serve para peças, olha, arranhão, empenado, pintura, rebarba, presença de rebarba na peça, a rosca ali foi mal feita, tem algum erro de solda, falhou em algum local ali, ou a peça está trincada. Tá? E eu vou sair com essa pranchetinha olhando peça por peça? Bom, você pode pegar amostras. Tá? Imagina, você tem 15 mil peças ali no lote. Você vai fazer o controle de 15 mil peças? Às vezes esse controle ele fica muito custoso, fica muito caro, não vale a pena. Então dessas 15 mil peças, e se eu tirar 500? Será que 500 peças é justificável? Bom, depende da margem de erro. Tá? Depende do que a gente calcular. Isso a gente pode lidar, isso é estatística. Tá? Mas eu posso fazer também checklist de alguma norma regulamentadora. Exemplo, NR24, que trata das condições de asseio e higiene. E aí eu posso chegar, ter os critérios, né, os requisitos dessa norma, eu posso fazer um checklist para contar dentro de uma empresa, de uma grande empresa ali, eu posso contar quantos vasos sanitários, onde estão os banheiros, quantos, se tiver mictório, se for o caso, se tiver chuveiro, se tiver ponto de água, quantos pontos de água, isso tudo eu posso coletar. Dentro lá do banheiro tem que ter uma área mínima, eu não vou saber, mas tem uma área mínima de iluminação. A área mínima de iluminação não são por lâmpadas, é uma área mínima em função de janelas, né, de vitrôs, por exemplo. Essa área ela é calculada em função, essa área mínima ela é calculada em função da área total. Então, se eu tenho 50 metros quadrados ali de banheiro ou de vestiário, tá, com chuveiros ali e tudo mais, algum percentual, 10%, não sei, tá, teria que observar nessa norma na NR24, então ela comenta lá. E se eu chegar e não, às vezes nem tem, né? Às vezes nem tem um vitrozinho, alguma coisa assim. Então eu estou descumprindo a NR24. Tá? Tem um requisito lá que fala sobre ponto de água. Se eu não me engano, ele tem que ser até 50 metros da linha de onde o pessoal estiver trabalhando. A cada 50 metros, alguma coisa assim. De repente, a pessoa tem que andar 300 metros. Bom, está errado. E aí, onde que eu posso ver nisso? Anotar de uma forma simples, fazendo o checklist. Tá? O checklist ele é excelente. Planejar, fazer tudo direitinho, tudo bonitinho, para quando for na área, lá na linha de produção ou no escritório, em qualquer local, você ter acesso fácil. Olha aí, ó, desenvolvê-los de maneira que o registro de dados seja fácil. E a análise fica assim, bateu o olho, você sabe o que está acontecendo. Desses dados que estão aqui, eu posso fazer gráficos com ele. E facilita mais ainda
do que apenas ficar observando tabela. Tá? Então, olha aí, no checklist eu posso colocar somente isso, defeito e quantidade. Tá? Defeito, arranhão. Se eu enxergar um arranhão numa peça aleatória, coletada aleatoriamente, eu marco ali. Se eu ver que a peça está empenada, eu marco, vou marcando. Tá? Dentro de um recebimento, local de recebimento de materiais, um almoxarifado, eu posso verificar se o pessoal está realmente trabalhando, né? Mão na massa, literalmente mão na massa, botando a mão na massa, se eles estão deslocando com material, sem material, se eles estão conversando com alguém, algum assunto a respeito do trabalho. Ah, não, ele está mexendo no celular. Isso aí é ocioso. Cadê o fulano? Não está aqui, ele saiu, acho que ele foi ao banheiro ou foi na sala do chefe. Bom, se você não viu, então não encontrado. Não posso ficar com eu acho. E aí eu posso fazer um checklist desse para verificar a carga de trabalho do pessoal, se eles estão trabalhando menos ou a mais do que um certo percentual aí de trabalho durante o dia. Tá? Aferições automáticas. Bom, o checklist é manual. Agora eu posso pegar dados no sistema. Tá? Aqui no meio eu tenho um velocímetro de um veículo. À esquerda está me parecendo aqui batimentos cardíacos, pressão 12 por 8, né? 120 por 80. E agora da direita aqui uma pequena aeronave, né? Se é que assim eu posso falar. Aferição automática, dados em tempo real. Pode chegar às vezes 8 horas da noite, 11 horas da noite, o sistema ele roda lá e faz a atualização. Então eu tenho esses dados a cada 2 horas, ou a cada 3 horas, ou a cada 10 horas. Tudo depende de onde eu estou procurando ou de onde eu planejei coletar os meus dados. Tá? Vou parar um pouquinho por aqui. Na próxima aula vou abordar as medidas, média, mediana. Agora já vai ficar mais práticas e todas elas, ou a grande maioria delas, eu vou fazer no Excel e também na calculadora.